Olá, cursistas! Meu nome é Camila, serei professora da disciplina do Papel Social do Técnico Cuidador de Idosos. Essa disciplina ela é de extrema importância para o nosso curso, tendo em vista que ela vai tentar mexer um pouco com as ideias que vocês têm sobre o próprio papel do cuidador de idosos, do técnico cuidador de idosos, né? Existe um papel que vai muito além do cuidado com o corpo físico, com o processo de saúde e doença, com as limitações, né? O técnico cuidador de idosos, ele tem que ter uma função que vai levar mais para os aspectos relacionais, os aspectos emocionais do idoso, tem que ser levado em consideração. Né? Então, nessa aula de hoje, nessa unidade 1, a gente vai falar um pouco sobre os conceitos, a profissão e a PL 539, que trata sobre a profissão do técnico cuidador de idosos. Vamos iniciar com essa frase de Paulo Freire, que ele fala que o cuidado deve ser construído em um processo de interação interpessoal, pressupondo coparticipação de experiências e crescimento do esforço comum em conhecer a realidade que se busca mudar, não permitindo uma relação de dominação e manipulação do que cuida sobre o que é cuidado. A importância dessa disciplina se dá exatamente de vocês estarem como técnico cuidador de idosos se colocando nesse processo de interação interpessoal com o cuidador, com o próprio idoso, com sua família e dele com a sociedade. Vamos fazer agora um breve relato histórico sobre essa situação, como está a situação dos idosos hoje no Brasil, né? Estima-se que em todo o mundo cerca de 1 milhão de pessoas cruzem a barreira dos 60 anos de idade por mês. Em 2050 deverão existir 2 bilhões de idosos, mais da metade deles vivendo em países como o Brasil. Muito foi feito para mudar essa situação, melhoraram-se as condições de saneamento básico, água, esgoto, apareceram as vacinas, criaram-se os programas de acompanhamento de gestantes e crianças, entre outros avanços. Então, o que a gente percebe é que o número de idosos está crescendo, né, por conta do envelhecimento saudável, por conta do aumento da expectativa de vida. Também tem grande participação das políticas públicas direcionadas para essa faixa etária. Entretanto, né, o que a gente percebe é que o número de cuidadores não vem acompanhando esse crescimento dos idosos. Então, o que se deve fazer, né? Existe uma necessidade social da profissão de vocês, né? O número de idosos vem aumentando e o número de cuidadores deveria alcançar essa mesma quantidade de idosos. Vamos agora ver também um pouco sobre os principais conceitos direcionados a essa profissão, né? O cuidado, né? O que seria esse cuidado que vocês irão prestar? O cuidado significa atenção, precaução, cautela, dedicação, carinho, encargo e responsabilidade. Cuidar é servir, é oferecer ao outro em forma de serviço o resultado de seus talentos, preparo, escolhas, é praticar o cuidado. Então, cuidar é perceber essa pessoa como ela é, né? É você estar apto a identificar nessa pessoa quais são suas necessidades e a partir dali aplicar o seu conhecimento e estabelecer um cuidado individualizado, né? Porque cada idoso, cada pessoa que será cuidada, ela tem suas necessidades específicas, né? Então não é uma receita de bolo pronto onde você irá aplicar um cuidado igual com todos, né? Cada idoso deverá ter uma necessidade e você, enquanto cuidador, tem que ter essa sensibilidade de perceber qual seria o cuidado a ser dispensado em cada situação, entendem? Né? Esse cuidado deve ir além dos cuidados físicos com o corpo físico, pois, além do sofrimento físico decorrente de uma doença ou limitação, há que se levar em conta as questões emocionais, a história de vida, os sentimentos e as emoções. Então, se percebe que é muito além desse processo de se inserir num processo de saúde e doença de uma pessoa que está acamada ou está necessitando de ajuda, né? É um cuidado que deve ser dispensado de forma a você entender os sentimentos, a história de vida, se inserir dentro desse contexto sentimental onde essa pessoa está inserida. O conceito de autocuidado significa cuidar de si próprio, são atitudes, comportamentos que a pessoa tem em seu próprio benefício, com a finalidade de promover saúde, bem-estar, assegurar e manter a vida. Então,
O autocuidado deve ser aplicado no trabalho do técnico cuidador de idosos, porque vocês vão direcionar esse cuidado de si mesmo para a pessoa que está sendo cuidada. Vocês vão entender que cuidar não é fazer pelo outro, né? É estabelecer um processo onde ele possa cuidar de si mesmo, é observar aonde ele consegue ir, quais são as potencialidades, quais são as capacidades que essa pessoa tem e assim dispensar o cuidado, né? Ajudar essa pessoa a cuidar de si próprio. É muito importante esse conceito para o trabalho do técnico cuidador de idosos. A profissão do técnico cuidador de idosos ainda não há uma regulamentação adequada, entretanto, o projeto de lei número 4.702 de 2012 dispõe sobre o exercício da profissão do cuidador de idosos. Então, não é uma profissão regulamentada, né? Não existe uma lei que fale e que defina, né, quais são os direitos e deveres dessa profissão, mas, entretanto, existe esse projeto que é de grande importância, que inclusive está disponível na plataforma de vocês, né, que é um projeto que vai colocar alguns pré-requisitos básicos para ser técnico cuidador de idosos, como por exemplo, ter uma idade mínima de 18 anos, né, ter concluído um curso de formação, né, em cuidador de idosos, ter pelo menos o ensino fundamental completo, né, são alguns pré-requisitos que são exigidos para que vocês sejam técnicos e cuidadores de idosos. Classificação Brasileira de Ocupações. Os cuidadores aparecem na Classificação Brasileira de Ocupações na família 5162, como cuidadores de crianças, jovens, adultos e idosos. A ocupação é denominada cuidador de idosos, sobre o Código 5162, dígito 10. Né? O técnico cuidador de idosos, por mais que ele não seja uma profissão regulamentada em lei, mas ele é uma ocupação reconhecida, né? Existe uma lista, que é uma Classificação Brasileira de Ocupações, que discrimina todas as ocupações existentes no Brasil, reconhecidas pelo Ministério do Trabalho, e codifica cada uma delas, estabelece um código para cada uma delas. Então, o técnico cuidador de idosos, ele tem um código próprio, que é o Código 5162, dígito 10, que seria o código que define o técnico em cuidador de idosos, né? Essa ocupação tem uma função primária, como diz no próprio texto, cuidar de idosos a partir dos objetivos estabelecidos por instituições especializadas ou responsáveis diretos, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistida. Podemos perceber que essa Classificação Brasileira de Ocupações, que define a função do técnico cuidador de idosos, é bastante importante para a profissão de vocês, haja vista que isso vai diferenciar essa profissão, essa ocupação de outras ocupações, né? Vai especificar qual seria o trabalho de vocês, né? Porque a grande ideia que se tem é de que o técnico cuidador de idosos, ele é aquela pessoa que geralmente tem um curso técnico em enfermagem, né? Exatamente porque se pensa que para se cuidar de idosos tem que ter esse domínio de doenças, domínio desse processo de saúde e doença. Então, né, é um equívoco e por isso que existe essa classificação diferenciada para quem é técnico cuidador de idosos. Condições gerais de trabalho. As condições gerais de trabalho são as seguintes, né? O trabalho é exercido em domicílios ou instituições cuidadoras de idosos. As atividades são exercidas com alguma forma de supervisão na condição de trabalho autônomo ou assalariado. Os horários são variados, tempo integral, revezamento noturno ou períodos determinados. Então, como não é uma profissão regulamentada, né, essas condições de trabalho variam de acordo com o empregador, né? Seja uma instituição de longa permanência para idosos, ou seja, o cuidado domiciliar, né, vai variar a questão da carga horária, a questão dos turnos de trabalho. No caso também, os cuidadores podem estar sujeitos a lidar com situações de agressividade, né, em relação ao idoso que possa estar sofrendo de alguma doença relacionada aos aspectos mentais. Enfim, essas condições de trabalho variam de cada empregador, digamos assim. O mercado de trabalho, né, segundo pesquisa realizada em todo o Brasil, em 2013, afirma que
A média de remuneração do cuidador varia de R$ 800 a R$ 1.200 no país. A hora paga também varia, né? Pode ser de R$ 3,50. Já o cuidador que trabalha só nos fins de semana ou faz plantão de 12 horas recebe R$ 4,15 por hora. Então, o mercado de trabalho também é muito variado. O que a gente percebe é que, por conta dessa não regulamentação, apesar de ser uma profissão reconhecida, mas que o mercado pode variar e, assim, as condições de trabalho, as condições salariais também variam de cada empregador, de empregador para empregador. O projeto de lei número 539 de 2011 é um projeto bastante importante para a ocupação do cuidador de idosos, né? Haja vista que ele propõe o Dia Nacional do Cuidador de Idosos a ser comemorado anualmente no dia 20 de março. Foi proposto por Reginaldo Lopes, deputado federal de Minas Gerais. Esse dia 20 de março já é comemorado em alguns estados, como Minas Gerais, Goiás, e essa data é importante exatamente, esse projeto de lei é importante exatamente porque permite a valorização do trabalhador, o reconhecimento do trabalho do técnico cuidador de idosos, divulgar também a importância desse cuidado para o desenvolvimento afetivo, físico, cognitivo e cultural dos idosos que estão sendo cuidados, né? Principalmente para difundir os conhecimentos relacionados a esse trabalho que é tão importante para a nossa sociedade atualmente. No mais, é isso, a gente fica para a próxima aula e na próxima aula a gente vai tratar um pouco sobre os assuntos relacionados ao perfil do técnico cuidador de idosos. Obrigada!